melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado. Olá, pessoal. Então, estou aqui novamente, professor Sérgio Palmares, para conversar com vocês mais sobre literatura. Olha lá, pessoal, que legal. Nós estamos, então, agora nesse momento de segunda geração modernista. Nós já vimos Carlos Drummond de Andrade, já vimos Cecília Meirelles e estamos vendo agora Vinícius de Moraes. Está bem? São pessoas importantes, poetas importantes para esta segunda geração na poesia. Ok, pessoal? Então, Vinícius é um poeta bem interessante. Por quê? Porque ele foi diplomata, um homem assim super inteligente, super aí envolvido com a conversação, com o diálogo, com as relações. E é interessante porque Vinícius de Moraes abandona toda essa sua carreira de diplomacia para se entregar à boemia da MPB, da música popular brasileira. E juntamente aí com Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, Toquinho, até mesmo Chico Buarque, então Maria Bethânia, este grande poeta, tá, pessoal, se envolveu aí na nossa música brasileira, fez músicas infantis. Quem nunca ouviu aquela música da casa? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Olha só, pessoal, outra coisa que é bem legal dele, né, dentro da música infantil, você tem também, né, aquela musiquinha do pato. Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá. Lá vem o pato para ver o que há. Então, pessoal, aí você vai ouvindo assim, muita coisa do Vinícius de Moraes. Olha que interessante. Também, né, tem músicas aí falando da mulher, da beleza da mulher, falando da sua sensualidade, do seu erotismo. Quem nunca ouviu falar de Garota de Ipanema? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, no doce balança, caminho do mar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem e que passa, no doce balanço, caminho do mar. Moça do Porto Dourado, do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. Gente, muita coisa legal na obra, né, na vida aí do Vinícius de Moraes, está bem? Mas Vinícius não trabalhou só isso. Vinícius é considerado um poeta também de crítica social, um poeta sério, tá? Nas questões críticas, escreveu um grande poema, tá? Chamado Operário em Construção. Vamos acompanhar um pouco comigo esta música e também nós vamos comentar um pouco sobre este poema. Belezinha? Fique aí, estamos juntos! Vamos lá, pessoal! Era ele que erguia letras, onde antes só havia escuridão. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo-lhe, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Lucas, capítulo 5, versículos 5 e 8.
ele que ergue a casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel, uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa, e a coisa que faz o operário. De forma a que a certo dia, na mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Olhou em torno, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia era ele quem o fazia. Ah, homens do pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração, e como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia assim, começou a dizer não, 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 não. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário.
de sorte que o foi levando ao alto da construção e, num momento de tempo, mostrou-lhe toda a região. E, apontando ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo que vês será teu, se me adorares. E ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e, dentro das estruturas, via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia, o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse: não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio apavorado como medo e solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos. Os seus irmãos que morreram por outros, que viverão. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. Então, pessoal, viram que é bem interessante, então, essa questão na obra do Vinícius de Moraes, né? Inclusive, Vinícius de Moraes escreveu, né, uma grande poesia, virou música, e esta música, pessoal, foi cantada por Ney Matogrosso, chama-se A Rosa de Hiroshima, em que ele faz críticas aí à explosão da bomba atômica. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Então, essa rosa com cirrose, num trocadilho maravilhoso aí, né? Uma paronomásia, nessa versificação aí, nessa rima interna maravilhosa. Beleza, pessoal? Então, vamos acompanhar comigo aí a Rosa de Hiroshima.
Olha lá, pessoal. Então, é importante ver que Vinícius de Moraes é um poeta, então, muito atuante, muito dentro das propostas artístico-literárias deste período de segunda geração modernista. Agora, dentro da segunda geração modernista, é possível, pessoal, ter o quê? Influências de escolas anteriores. Portanto, Vinícius faz também poemas ligados à tradição clássica. E aí nós vamos encontrar sonetos. Vinícius é o grande sonetista da literatura modernista no Brasil. Vamos acompanhar, então, a leitura deste soneto de Vinícius de Moraes. Soneto de separação. Eu sem você. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Teus abraços precisam dos meus braços precisam dos teus. Olha, pessoal, tem obras aí de Vinícius grandiosas, maravilhosas, tá? Vinícius trabalhou, então, antologias, né? O que é uma antologia, pessoal? A antologia é uma coletânea aí, né, de flores, na verdade, tá? Etimologicamente falando, ok, pessoal? Mas, aí o que acontece? A partir daí, então, nós temos, né, dentro da proposta literária, então, uma coleção aí de poesias, tá? Um ajuntamento aí de poemas que o poeta, então, acabou publicando, beleza? A obra de Vinícius de Moraes, pessoal, é dividida aí de uma forma bem interessante, em que você vai encontrar a fase inicial do Vinícius, tá? Lá por volta de 1933, tá? Em que Vinícius, então, já vai falar, né? Vai trabalhar poemas longos, poemas parecidos com versículos bíblicos, tá? Lembrando que esses poetas, né? O Vinícius, Cecília, Murilo Mendes, Jorge de Lima, eles montam aí um grupo chamado Grupo Católico, um grupo religioso na época, mas depois eles se desprendem dessa tendência e cada um vai seguindo o seu caminho, belezinha? Então, ele trabalha uma poesia mais visionária, tá? Nessa primeira fase. Na segunda fase de Vinícius de Moraes, tá? Então, o poeta, ele vai se desprendendo dessa proposta mais religiosa e ele vai entrando em questões aí, gente, que são bem interessantes para a proposta mais social, mais crítica e também as questões maliciosas, tá? Nessa segunda fase. Vinícius de Moraes entra aí numa poesia mais dentro da mulher erótica, sensual. Isso aí é bem legal. Então é chamado de O Encontro do Cotidiano pelo Poeta, tá? Então, em que o poeta, então, põe os pés no chão e vai discutir as questões aí mais sensuais, mais eróticas, mais dentro aí da proposta realista. E é justamente nesse momento que vem, né, inclusive, o poema A Rosa de Hiroshima, que nós vimos anteriormente. Belezinha, pessoal? Então, na terceira fase de Vinícius, nós já vamos encontrar, então, um poeta mais às voltas com a música, um poeta da MPB, um poeta, então, voltado aí para as questões, então, desses sonetos também, tá? Nessa linha mais sonetista, e é um poeta que segue essa tradição
clássica, ok, pessoal? Então, Vinícius de Moraes, o grande poeta da literatura de segunda geração modernista. E com isso, nós fechamos nossa aulinha de Vinícius de Moraes. Grande beijo a todos vocês, do professor Sérgio Palmares. Tchau, tchau, pessoal! É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas para fazer um samba com beleza é preciso